Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que hoje sai uma nota na coluna da Mônica Bergamo, jornalista que eu respeito muito, tem uma atuação brilhante. Se ela deu a nota, é porque alguém falou. Ela disse lideranças do PT, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 55 ou 68, tanto faz. Duas já são lideranças, plural. Estariam preocupadas com a possibilidade de o Lula desistir de ser candidato em 2026. Ele estaria preocupado com o fato de, se perder, não poder ser candidato de novo daqui a 4 anos e encerrar sua carreira política com uma derrota. É uma preocupação justa. Um presidente que ganhou 5 eleições ser derrotado, perdeu 3, e uma com Haddad, 4, perdeu, né? Mas ele está preso, não dá para considerar aquela que ele estava preso como derrota, por favor. Então, ele tinha perdido 3, depois ganhou 5 na sequência. Inclusive uma de um presidente da República no cargo, com dinheiro na mão, distribuindo dinheiro a rodo, que foi a de 2022. Vejam, será que esse cara tem medo de alguma coisa? Foi preso, 580 dias, ficou lá, saiu da cadeia e veio ser candidato. Podia ter pego o barquinho e ido para Ibiza. Não tem medo de nada. Então, o Lula pode até ter dito numa rodinha, tomando uma cervejinha com alguns caras, falou, vou testar eles. Eu estou pensando, se eu não estiver bem também, eu não saio candidato, aí vocês se viram. Aí o pessoal, Lula falou que não vai ser candidato. O Lula falou isso, se falou, foi para jogar a responsabilidade para as pessoas que estão no governo dele trabalharem, para entregarem, para ter voto, para ir fazer o debate público, para não ficarem acomodadas e deixando ele sozinho no meio da rua, carregando o piano, tocando o piano, limpando o piano, o cara sozinho. Ele falou, olha aí, ministrada, tira a bunda da cadeira, eu tenho falado aqui, cansei de falar já, e não vou deixar de falar, já até me ligaram, você está batendo muito pesado. Não estou, não. Tem muito bunda mole nesse ministério. Tenho falado isso. Por que você fala isso? Porque está mais preocupado com o seu estado, com o seu território. Está mais preocupado com se vai ser candidato a senador na próxima eleição. Está mais preocupado com as igrejinhas políticas dentro do partido. Não está preocupado em fazer o debate público como fazia, por exemplo, Flávio Dino. Tem meia dúzia de ministros que fazem. Não são todos, hein? Não vou ficar aqui fulanizando. Já citei alguns nomes outras vezes. Tem outros que não. Então, o Lula deve ter chegado numa reunião aí do PT com algumas pessoas e soltou essa. Conheço o Lula. Acho que esse pessoal também conhece. Não estou dizendo que eu conheço mais que eles. Mas talvez não entenderam o recado. O Lula está dizendo, assume a tua bronca, neném. Cada um segura o piano, que senão eu vou deixar para lá, mas não vai. Ele não vai deixar para lá, e se tiver, ele vai mudar o ministério inteiro. Ele vai trocar todo mundo se tiver que trocar, para disputar 2026. Ele vai fazer acordo com quem xingou ele, como está fazendo com o Hugo Mota agora, para poder disputar em 2026. Só tem uma coisa que tira o Lula da corrida em 2026: a morte. Por algum motivo, como aquele avião, alguma coisa acontecer, só isso tira Lula. Esqueçam. Lula é candidatíssimo, e eu estou dizendo isso enquanto estava preparando o Fala Rovai aqui, só rolou uma declaração do Marinho dizendo exatamente a mesma coisa. O Lula é candidatíssimo.
Esqueçam isso. O Marinho deve ter ligado, ô Lula, que porra é essa? Porque eles têm essa intimidade, são lá dos metalúrgicos. Um chama... O Marinho deve ser daqueles que chamam o Lula de baiano, que era o apelido do Lula nos metalúrgicos. Ô, baiano, que porra é essa? O Lula falou, isso é conversa para boi dormir. E aí ele já saiu rebatendo. Não tem essa discussão. E se o Lula perder? Se o Lula perder, perdeu, vida que segue. Bola para frente, ganhou 5 eleições. Mas se o Lula tiver bem de saúde, ele vai para essa disputa eleitoral e outra, vai para ganhar. Ele vai para ganhar a eleição. Vai para ganhar por quê? Porque ele vai... Esse governo dele entregou 240 mil empregos em setembro. O menor índice de desemprego, falamos agora na Fórum. Você acha, o desemprego vai diminuindo? Pode chegar lá no final se continuar diminuindo nessa toada, pode chegar a 5%, tá 6 e pouco. Com esses números, 3% de crescimento 3, 4 anos seguidos. É o melhor crescimento de todos os governos dos últimos tempos, fora o dele. Quer dizer, tem números para mostrar e ele vai provavelmente fazer algumas coisas. Por exemplo, imposto de renda, isenção até R$5.000 é fixação na cabeça do Lula. Ele vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele ganha uma classe média que está perdida, pelo menos a classe C mais B menos. Esse pessoal que fica até R$5.000 por pessoa, não é por família, por pessoa. Esse cara vai falar, vamos resolver isso aí. Se ele fizer a proposta que a Margarida trouxe ontem aqui na Fórum, de criar um fundo federal de transporte, com participação do municípios, estados e governo federal, para dar tarifa zero, se ele conseguir botar essa proposta da Margarida em pé, que é genial, nem que seja só nas grandes cidades, que tem mais recursos para bancar isso, ele consegue devolver em dinheiro vivo para o trabalhador que usa ônibus de R$300 a R$600. Porque quanto custa um ônibus aí? Quase R$5. R$5 vezes 2, ida e volta 10. 10 conto. 10 conto vezes 30 dias, 300 conto. Ah, mas o cara de sábado e domingo também usa ônibus. Quem usa ônibus, usa todo dia. Não é só para ir para o trabalho. E se for 4 conduções, que muita gente toma 4, é 600 mangos de volta no bolso. Se ele fizer isso, ele ganha a eleição. E ele tem como fazer o Lula no governo para perder a eleição. Olha, vai ter que deixar esses ministros tudo igualzinho do jeito que está. Eu acho que ele não vai fazer isso. Então, amigas, amigos e amigas, Lula 2026, prepare seu bottom. Era isso que tínhamos para hoje. Neste Fala Rovai, beijos e beijos a todas, todos e todos.